mãe de um humano. Criado por Delta Guns. Capítulo 7, Legião Delta Parte 1. Ponto de vista de Shinji. Cerca de 3 semanas se passaram desde que o Sr. Shozumitsu Shijibata me encontrou e decidiu me treinar para salvar minha mãe. No período dessas 3 semanas, o Sr. Shozumitsu me ensinou algumas coisas daqui. Governada por uma região Shogun Alpha diferente, a maior região é conhecida por ser de onde saem os maiores Shadowhunt, caçadores de feras das trevas que nos colocam em perigo, e aparentemente somos a comida favorita deles. Região Gama, a segunda mais importante, aquela região é conhecida por seus ferreiros e sua grande capacidade de fabricar armas poderosas. Região Beta, esta é uma região conhecida pelos gênios da arqueologia, física, química, matemática, tecnologia e biologia. E finalmente a região Delta, é conhecida apenas por ser a região onde obtém alimentos, materiais básicos para invenções, sendo mais conhecida por ser a região mais pobre. Shozumitsu me contou que a partir dos 10 anos as crianças que querem ir costumam ser encaminhadas para a escola Unter, embora só seja permitido para crianças que tiveram resultados muito bons nas notas escolares ou que tenham recomendação de um veterano caçador. Essas escolas existem em todas as regiões, mas apenas 10 entre 150 crianças podem entrar. Mas, surpreendentemente, isso é o básico que devo saber sobre esse lugar. Ainda tenho que aprender com as batalhas, aprender com as feras, com as armas, e etc. Na segunda semana, tive que aprender nos livros de história e biologia o que eram aquelas feras que geravam tanto medo. Mas, infelizmente, apesar de ler todos os livros de biologia e história que tinha disponíveis, não encontrei nada sobre essas bestas, a não ser algumas especulações. Mas curiosamente, encontrei algo curioso. Na minha busca por informações sobre aquelas feras, me deparei com algo chamado as Cruzadas em direção ao Koku no Hakuen. Uma expedição de 80 dias e 80 noites, onde um exército juntamente com uma equipa de exploração viajaram para além das montanhas que marcam o limite das regiões. Supostamente dizem que por trás daquelas montanhas está o caminho para o Koku no Hakuen. Infelizmente não pode ser confirmado, já que aquela equipe foi devastada pelas feras sombrias que abundam naquelas áreas, e o único sobrevivente daquela expedição caiu na loucura e no terceiro dia foi encontrado seu corpo sem vida, com um buraco que mostrava que não existiam órgãos dentro daquele corpo e que a única coisa que havia era um líquido verde. Desde então ninguém se atreveu a ir além daquelas montanhas. Já na terceira semana, e completamente recuperado, principalmente devido às ervas medicinais e alguns métodos de cura estranhos, o treino começou, e, meu Deus, foi um inferno. Shozumitsu: bom, seu treino vai começar algo leve, já que você acabou de se curar das lesões e seus membros ainda não estão 100% para fazer um treino exagerado. Então 20 abdominais, 20 flexões, 20 agachamentos, 20 voltas tudo ao redor do jardim e 20 golpes naquele tronco. Ele disse sério e apontando para um tronco de árvore que era alto, mas não tinha galhos nem nada, apenas uma corda amarrando todo o tronco. Shinji: o quê? Eu disse pálido ao oferecer aquele treinamento. Shozumitsu: agradeça por ser bom com você, porque se não fosse assim eu faria você fazer uma série de 50 de cada 3 vezes, disse ele sério e um pouco irritado. Sim, como ele disse há algumas semanas, treinar seria um verdadeiro inferno. E sim, depois daquele dia senti meu corpo dolorido o dia todo. E o pior, ainda tem mais por vir. Algumas semanas depois,
Já faz 1 mês e 2 semanas que estou morando com Shozumitsu-sama e devo dizer que para treinar, ele é a encarnação do diabo, mas para outras coisas, como me ensinar a lutar com armas, com réplicas de madeira obviamente, ele é calmo e me responsabilizo por explicar para mim mesmo pelo menos agora meus músculos não doem tanto depois de 3 semanas fazendo aquele treino. Outra coisa é que Shozumitsu-sama me inscreveu no exame da Unterschule. Isso será realizado daqui a 2 meses. Portanto, devo treinar mais do que nunca se quiser entrar. Mas algo me chamou a atenção foi que muita gente, ao passarem por Shozumitsu-sama, eles o veem com respeito e até baixam a cabeça de forma respeitosa, e eu ainda não percebi o que estava acontecendo. Então ele me explicou que era um antigo Shadowhunt que estava no Esquadrão Real, quando este ainda existia, sendo um dos mais poderosos que existiam. Infelizmente todos os membros do seu esquadrão desapareceram e só ele permanece como prova da existência daquele antigo esquadrão de Shadowhunt. Outra coisa a investigar é que existem diferentes clãs de caçadores e que alguns estão, até hoje, em constante conflito, embora tentem não interromper e prejudicar quem não tem nada a ver com o conflito. Embora por este motivo existam apenas 3 clãs restantes, Arashi no Kitsune, o maior clã, sendo conhecido por sempre ter descendentes que são prodígios na arte do combate da inteligência, é muito difícil superá-los devido ao seu enorme talento. Kokon, conhecido como um clã que se destaca pela inteligência de seus pertencentes, de lá surgem grandes gênios de diversas áreas. Não é surpresa que vários dos maiores cientistas, matemáticos, etc. das regiões pertençam a esse clã. Jigoku no Saramante, um clã curioso, principalmente por ser um dos primeiros clãs a existir. Este clã é conhecido por suas grandes artes para metalurgia e batalha à distância, sendo grandes franco-atiradores. Mas enquanto eu investigava, mais me deparei com algo em particular, algo que dizia sobre um clã específico, o clã Izumi Dragon. Este era conhecido como o primeiro clã a existir, sendo um clã onde todos os seus descendentes eram mestres espadachins, Sabako, Noragami, Jinzu, grandes caçadores e espadachins que viveram na história pertenciam a esse clã. Mas eu teria deixado isso aí se não fosse pelo fato de ter lido algo curioso. Segundo esse antigo pergaminho dos clãs, ao lado do livro do qual posso confirmar em quais clãs eles estão e quem não, este clã era especial, já que apenas um descendente direto pode empunhar a arma mais importante de todo o clã, a Jade Fang, uma espada feita de jade puro, com uma borda inquebrável, que guarda o espírito do Izumi Dragon, um antigo dragão que ajudou a humanidade por milênios, e que apenas aqueles escolhidos por ele puro sangue de dragão da descendência do clã ao qual ele concedeu esse privilégio. Fiquei surpreso com o quão detalhado foi, e isso só me incentivou a continuar estudando mais sobre esses clãs, principalmente esse que parece bem interessante. 1 mês e 1 semana depois. Mais um mês se passou e faltam apenas 2 semanas para o início do exame. Shozumitsu-sama me deu vários exames na semana passada, para ver se eu estava bem com meu conhecimento atual para os possíveis tópicos que eu poderia cursar. Não é tão difícil, pois é a maior parte do conhecimento que já possuo em minhas pesquisas nesses livros e pergaminhos. Mas agora o exame físico é muito mais difícil do que eu imaginava. Basicamente eu tinha que chegar à linha de chegada, que ficava a aproximadamente 120 metros, em 50 minutos, e tentando passar os obstáculos o mais rápido possível.
Se não fosse o facto de este não ser o lugar onde cresci, onde não sei o que pode haver por aí, onde há feras que querem provar o sabor do meu coração e possivelmente outras coisas, eu teria pensado que isso era excessivo e que Shozumitsu-sama era um maldito psicopata, embora eu ainda tenha as minhas dúvidas. Tentativa no 1. Cheguei a 10 metros da minha posição. Uma prancha de madeira me empurrou para fora da pista. Tentativa no 8. Cheguei a 12 m 52 cm. Agora acontece que a pista pode abrir do nada e me jogar na água. Eu nem sabia que tinha água embaixo da pista. Tentativa no 17, atingir 19 m 12 cm, desculpe o palavrão mas é preciso dizer, uma porra de ponte de areia. 2 dias depois. Tentativa no 25, cheguei a 23 m 37 cm, essa mãe natureza está me tirando a paciência, teve que chover na mesma porra de dia onde tenho que passar essa porra de ponte de areia. Tentativa no 39, cheguei aos 30 m 09 cm, só direi que não vou acreditar nas palavras daquele velho por muito tempo. Tentativa no 58, cheguei a 45 m 41 cm, uma porra de mala de Porça. 5 dias depois. Tentativa no 71, alcance 57 m 21 cm. Quem diabos compra pedras que explodem quando você bate nelas? Tentativa no 91, cheguei a 73 m 10 cm, sinto que aquele velho está se divertindo com meus fracassos. 1 semana 3 dias. Tentativa no 102, chego a 81 m 09 cm, não muito longe, não muito longe, sinto que meu corpo todo dói. Tentativa no 118, cheguei a 93 m 52 cm, porra agora o chão quebra, o que faltava para esse sofrimento? Tentativa no 130, cheguei a 109 m 01 cm e a porra de um canhão me jogou na merda. Tentativa no 151, cheguei a 119 m 59 cm, estava tão perto da linha de chegada e do nada pum na porra do chão caiu. Desgraçada. Tentativa, N152. Shozumitsu. Você se atrasou, disse ele com um sorriso. Não sei se foi por orgulho, sarcasmo ou zombaria, mas o que eu sei é que quero morrer. Você está pronto, te vejo lá dentro a casa. Quando você pode se mexer, ele disse saindo, enquanto eu estava lá, deitado ali, cansado. Eu não conseguia me mexer porque estava cansado. Senti que a qualquer momento minhas pernas iriam explodir. Eu simplesmente adormeci, eu estava cansado demais para me levantar ou fazer qualquer movimento. Desconhecida. Você acha que ele pode entrar? Olhe para ele. Aquela simples pista de obstáculos quase o matou, disse das sombras uma senhora, cujo rosto não podia ser visto por causa da sombra. Shozumitsu. Você disse a mesma coisa do Roy. Olha só, ele ainda está no top dos 1 terça até hoje, disse ele sem se virar, enquanto preparava o chá. Desconhecida. Era óbvio que ele estaria no topo, ele era daquele clã de prodígios, mas pelo que entendi, essa é uma criança simples que apareceu do nada. Ele não parece pertencer a nenhum clã em específico, e não é visto como um menino tão filiado à batalha, disse a senhora calmamente, analisando o jovem Shinji adormecido no chão devido ao cansaço. Shozumitsu. À primeira vista não dá para ver o que realmente tem dentro, disse o velho já se virando para que aquela senhora que não estava mais ali. Crilha. Capítulo 8, Legião Delta Parte 2.
Eu estava me levantando, estava um pouco dolorido por causa do teste anterior, mas finalmente cheguei ao quando aí vi que eu estava enfaixado e deitado em uma rede de corda. Estava tão cansado que nem percebi que depois de alguns segundos caí na rede. Depois de um tempo de descanso saí da rede e comecei a procurar Shozumitsu-sama. Procurei por ele por toda a casa, cozinha, quarto, sala principal, campo de treinamento, até na biblioteca, mas acho que ele deve ter saído. Depois disso comecei a me olhar no espelho. Fiquei muito surpreso que em pouco tempo meu corpo gerou músculos com a minha tenra idade. Obviamente não são músculos tão marcados, mas meus músculos parecem um pouco mais marcados que o normal. Depois disso coloquei outras roupas, pois a que eu tinha era do teste e estava suja e cheirava mal. Depois mudei o cesto onde deixei minhas roupas sujas em direção ao pequeno rio que temos nos fundos da casa, depois do campo de treinamento, e comecei a lavar roupas, não só as minhas já que era um cesto de roupas para lavar em geral, e costumo lavar roupas com a ajuda do Shozumitsu-sama. Depois de lavar as roupas, pendurei para secar e voltei para dentro de casa vendo que Shozumitsu-sama ainda não havia chegado. Comecei a ler na biblioteca sobre algumas técnicas de combate corpo a corpo e literatura de fantasia em geral. Alguns mitos e lendas envolvidas, como a de um ser feito de múltiplas partes de animais e feras. Só então ouvi o som da porta se abrindo. Fui rapidamente ver o que era e vi Shozumitsu-sama com uma pequena mochila. Shinji, Shozumitsu-sama. Falei rapidamente, ajudando com aquela mochila que parecia pesada. Shozumitsu, você acordou mais cedo do que eu imaginava. Ele disse um pouco surpreso, mas sua expressão séria escondeu muito bem. Shinji, sim, eu já lavei as roupas e fiquei lendo um pouco. Mas Shozumitsu-sama, por que você está voltando para casa a essa hora? E o que trouxe que o fez sair tão cedo? Shozumitsu, uma coisinha que vou mostrar para você hoje à noite. Por enquanto precisamos ir para a inscrição da prova, ele disse sério. Isso me fez sair rapidamente da sala para vestir roupas para a ocasião, que eram basicamente as roupas que eu estava usando. Cheguei bem arrumado e pronto para ir para a prova. Shozumitsu-sama e eu caminhamos. Eu não mencionei isso, mas as pessoas geralmente me olham de forma estranha quando passo pelo Shozumitsu-sama. Não sei se é porque não me pareço com nenhum garoto daqui ou porque saio com o Shozumitsu-sama, mas fora da pequena rua onde moramos, onde há em sua maioria pessoas idosas e simpáticas, os olhares dos outros para mim são de surpresa ou até de inveja por algum motivo. Paramos em frente a um grande estabelecimento, onde havia uma placa gigante que dizia Escola de Caçadores em vermelho. Havia muita gente por perto. Os jovens pareciam entusiasmados, outros simplesmente permaneciam sérios, etc., mas todos pareciam manter um clima calmo e feliz. Isso é até passarmos. Quando passamos para registro, o clima mudou de calmo e feliz para um silêncio incômodo e um ar de medo que os outros expulsaram ao verem Shozumitsu-sama. Senhora. Bem, o próximo, ela disse enquanto escrevia sem ver o que estava acontecendo, até que Shozumitsu-sama e eu estávamos na frente dela. Sim. O que o senhor precisa? Ela disse com uma cara de medo, olhando para Shozumitsu-sama, com o rosto pálido e branco como a neve. Shozumitsu, estou aqui para matricular meu aluno na escola Unter. Ele disse em voz alta, assustando a senhora e deixando os mais velhos do local pálidos. Senhora. CCL, claro, você só deve completar este papel e seu aluno será inscrito para o teste,
disse a senhora trêmula, entregando alguns papéis, que Shozumitsu-sama completou em menos de 5 minutos. Pronto, os testes começam amanhã às 8 horas, disse a mulher pálida e tremendo. Shozumitsu. Entendido. Vamos, garoto, ele me disse enquanto se levantava e se afastava lentamente enquanto eu seguia. Enquanto caminhávamos de volta para nossa casa, ouvi os pais dizerem: não chegue perto daquele garoto. Ou, se aquele monstro treinou aquele garoto, então ele deve ser tão cruel quanto ele. Eu não entendi o porquê esses comentários, e tento ignorá-los, já que meu objetivo nisso tudo não é fazer amigos nem nada, mas sim tentar resgatar minha mãe, e acabar com aqueles que me separaram dela. Enquanto voltávamos para casa, compramos algo para jantar hoje, e paramos para cumprimentar alguns vizinhos, que foram muito gentis conosco. Já de noite, depois de treinar a tarde toda e tomar banho para tirar toda a poeira e suor, me vesti e fui ver se Shozumitsu-sama precisava da minha ajuda na cozinha. Shinji. Shozumitsu-sama precisa de ajuda na... Fiquei em silêncio quando vi a mesa inteira já posta com a comida. Shozumitsu. Senta, Shinji, disse ele com aquela expressão habitual de poucos amigos. Sentei quando ia começar a agradecer. Ele me parou. Shozumitsu. Antes de mais nada, tenho uma coisa para você, ele disse mostrando uma enorme caixa embrulhada em tecidos. Shinji. Shozumitsu-sama. O que é isso? Perguntei confuso sobre a caixa. Shozumitsu. Abra. Disse-me olhando. Com curiosidade comecei a abrir aquela caixa toda de tecidos. E então me surpreendi com o que tinha ali. Dentro da caixa havia um amero, um steel katana, uma arma da categoria subnormal, fácil de manusear, e com dano balanceado com seu formato. Luvas de couro reforçado protegem bem o usuário do frio e de possíveis danos às mãos pelo uso de arma pesada ou técnicas de armas especiais. E por fim, um lenço de seda Karuchi devido às qualidades especiais da espécie Karuchi, este lenço proporciona ao usuário, além de protegê-lo do frio, uma melhora considerável, não tão exagerada, nos reflexos e na velocidade. Fiquei surpreso com esses itens, vendo-os tão de perto e inspecionando-os para ver se eram reais, até que a voz de Shozumitsu-sama gritou. Shozumitsu. Duvido que os participantes desse teste carreguem uma simples faca de cozinha para o teste, então fui consertar alguns dos meus equipamentos antigos, disse calmamente e me vendo. Você também deveria levar de presente, pelo seu esforço em aguentando todo aquele treino. Você mereceu. Ele me disse enquanto eu inesperadamente o sentia tocar minha cabeça. Mas dessa vez não foi para eu prestar atenção. Dessa vez o toque dele foi quente, rígido e áspero, mas caloroso e acolhedor de uma certa maneira. Bem, vamos jantar. Obrigado, muito obrigado, eu disse enquanto me ajoelhava diante dele. Eu estava chorando, mas não de dor, mas de felicidade e gratidão. Você me salvou, você me deu um lugar para dormir, você me treinou. Obrigado, graças a você eu tenho a oportunidade de salvar minha mãe. Não sei como posso agradecê-la por tudo isso, garoto. Ouvi antes de sentir como Shozumitsu-sama estava me levantando com uma das mãos. Não me agradeça ainda. Ainda há muito a percorrer e muito a aprender. Então guarde sua gratidão para si mesmo quando você se tornar um caçador, certo?